Bom dia, gente, a paz de Deus com todas, com todos. Não sei se eu gravo assim, se eu gravo a câmera virada, mas enfim, acho que do outro jeito é melhor para olhar. Gente, hoje eu tô tentando criar coragem de contar para vocês uma fase da minha vida que aconteceu em 2018 para falar sobre casamento. Eu sou divorciada, né, como vocês sabem, e fiquei 20 anos casada. Eu lutei tanto para dar certo pro meu casamento em frente. Por quê? Porque quando eu casei para ter um companheiro para entrar no céu junto comigo, para me ajudar a servir a Deus, né? Tanto que eu procurei uma pessoa que fosse mais crente do que eu. Casamento é uma aliança, não é só física, é muito mais, é uma aliança espiritual, é a vida espiritual. O casal tem que estar unido espiritualmente, a mesma comunhão, para ter paz, para ter comunhão. Tem uma parte que fala, né, não sei se está escrito na Bíblia, mas muitos irmãos falam que se o casal tá brigado, a oração não chega no céu. E quantas vezes eu perguntei para o Senhor, falei: Senhor, será que a minha oração tá chegando no céu? Porque eu não sei mais o que fazer, sabe? Você chega naquela fase que você tenta tanto, e não sabe o que fazer para o casamento dar certo, para ter paz dentro de casa, para ver os filhos bem, para ver o companheiro bem. Tudo que você faz, nada funciona, né? Tudo tá errado. Mas eu pensava assim, será que todo casamento é assim? Será que todo mundo é assim? Todo mundo vive fingindo que tem um casamento bom? Mas não. Casamento, quando o casal tem a ligação espiritual, tem a mesma comunhão espiritual, tem paz dentro de casa, enfrenta as lutas junto, enfrenta as dificuldades junto, eles são mais fortes. Por isso que quando o casal não vai bem, os dois estão desunidos espiritualmente, um dos dois fica cansado, um dos dois fica desanimado e às vezes entra em depressão, né? Fica sobrecarregado, porque é um jugo desigual. Um para de remar, o outro fica cansado. Igual, é dois num barco só, igual eu tava vendo na figurinha ontem. Exatamente, é duas pessoas num barco. E os dois têm que remar para conseguir chegar em algum lugar, conseguir atingir o objetivo, né? Para não ficar parado, porque o objetivo é chegar em algum lugar juntos, né? Sem cansar, sem pesar para ninguém, sem ser peso para ninguém. Só que tem que ter muito amor, muita consideração. Ai, na verdade eu queria contar. Nem era isso que eu ia contar, que eu ia falar, mas Deus sabe de todas as coisas. Mas o certo é que casamento é aliança. São dois ligados numa só carne. Entende? Numa só carne. Os dois são uma só carne. Aí eu falava: Senhor, mas se nós somos uma só carne, por que a gente não se entende? Por que ele pensa de um jeito, eu penso de outro? Eu quero uma coisa, ele quer outra. Mas o meu objetivo sempre foi servir a Deus. Nunca deixei de servir a Deus por causa de ninguém, porque antes do casamento vem Deus. Não que eu deixasse de fazer as minhas obrigações como esposa para viver na igreja, não é isso. Eu queria que ele me acompanhasse na igreja. Eu queria que ele tivesse o mesmo prazer e a mesma alegria de estar servindo a Deus. E servir a Deus não é só estar na igreja, tá? Servir a Deus é você dar testemunho, é você ser grato, é você dar um bom exemplo na onde você estiver, tá? Porque também não é só dentro de casa ou na igreja fingir que é crente e lá fora
lá fora, né, fazer tudo errado, achando que ninguém tá vendo e fazer as coisas escondido. Deus vê todas as coisas, né? Mas eu perguntava pro Senhor, Senhor, o que vai acontecer? O que o Senhor vai fazer na minha vida? Um dia eu fui no culto jovem e Deus mandou uma palavra assim. Eu tenho testemunha. A irmã que tava aqui ontem, ela tava lá comigo. Né, no culto jovem é poucas irmãs casadas. Ela era solteira na época. E eu tava ali levando meus filhos, né? E Deus mandou uma palavra bem assim. Que tinha alguém ali que quando tem várias fruta podre numa cesta, tem que tirar as podres para não estragar as outras, né? Só que tinha alguém ali que já tava com a metade podre. E o que a gente faz com uma metade podre, né? A gente que, pelo menos que dá valor no dinheiro que a gente tem, a gente corta a metade podre para aproveitar o resto da outra metade boa, né? Porque às vezes apodrece só uma parte, não ela toda. E Deus falou na palavra, eu vou cortar a metade podre e vou jogar fora para não apodrecer toda a laranja. Ainda falava da laranja, senão vai apodrecer toda a laranja. E eu pensei, meu Deus, que palavra forte, né? E realmente eu tava tão desanimada de lutar, tão cansada de lutar, que a gente tem vontade de abandonar o barco. Você tem vontade de abandonar, porque chega uma hora o nosso físico cansa. E eu ainda comentei com essa minha amiga, eu falei assim, você entendeu a palavra? Deus vai cortar a metade podre. Ainda falou assim, para alguém ficar livre para servir a Deus. Eu entendi o que Deus falou na palavra. Por mais que eu não... Às vezes eu pensava assim, talvez seja uma forma espiritual de Deus falar que vai tirar o que tá podre, né? Mas não vai restaurar o meu casamento, né? Eu pensava assim. Porém, eu já sabia o que Deus ia fazer. Tá, passado... Esse vídeo vai ficar um pouco longo, vocês aguentam aí. Vai ser tenso. Passado um tempo, eu esqueci da palavra. É porque a gente congrega, às vezes vai juntando tantas palavras, que você, né, esquece. Da maioria a gente esquece. Aí, passado uns tempos, a gente ficou bastante tempo sem se falar, né? Eu e meu ex, 9 meses para ser exato. E um dia eu cheguei na igreja, no culto à noite, Deus falou assim na palavra. Antes da palavra, teve 2 testemunhos de reconciliação de casal e que Deus mandou reconciliar, porque tinha que estar preparado, né? Porque se tá brigado e Deus recolher uma das partes, não entra no céu. Simples assim. Se você tá brigado, não tá em comunhão e Deus chegar a tua hora de Deus te recolher, não entra no céu. Porque você tá brigando com a outra parte, você tá amarga com a outra parte, você tá odiando a outra parte que tá do teu lado, que era pra você amar, você não tá amando, né? Porque eu falo por mim, chega uma hora que você não suporta olhar na cara da outra pessoa, porque você tenta tanto fazer dar certo, e a outra pessoa só te maltrata, meus gatos, só te maltrata, hoje eles estão atiçados, que você não suporta mais, por mais que você não maltrate a outra pessoa, você não suporta mais estar perto daquela pessoa, você não suporta mais ouvir a voz da pessoa. Eu cheguei no extremo do extremo. Tá. Aí Deus falou na palavra. E nós brigados aqui em casa. Aí veio a palavra, Deus falou assim:
chega na tua casa hoje. Mas tem que ser hoje, não é amanhã. Chega na tua casa hoje, reconcilia com teu esposo. Conta para ele da palavra. Porque se Deus pedir conta da tua alma semana que vem, você não vai entrar no céu. Desse jeito. A palavra falou comigo. Deus estava exigindo de mim, não dele, de mim. Eu estava congregando, ele não, esse dia. Tem que ser hoje, antes da meia-noite. Chega na tua casa, conta a palavra, reconcilia com o teu esposo. Faz a tua parte. O importante é você fazer a tua parte, fazer o que Deus está te mandando. Reconcilia com ele, pede perdão para ele. Mas tem que ser hoje, antes de meia-noite. Tá, terminou o culto. Eu chorei muito, 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 muito. E a gente, às vezes por orgulho, por tanta coisa, né? Mas eu falei, Senhor, eu quero entrar no céu. Eu quero entrar no céu. Custe o que custar. Eu vou fazer a minha parte. Cheguei em casa, ele estava assistindo com os meninos. Daí eu não tive como falar nada, porque eles estavam rindo e falando lá na sala, conversando, né, assistindo lá. Não tinha como eu conversar com ele no momento. Eu pensei, eu vou esperar ele ir pra cama deitar, né? Eu vou deitar e vou esperar ele ir pro quarto, e daí eu vou conversar com ele. Só que eu deitei na cama e dormi. E eu sou dorminhoca. Quando eu pego no sono, eu acordo só no outro dia. Só que para cumprir a palavra, eu deitei na cama, dormi. E quando ele foi deitar, faltava poucos minutos para meia-noite. Para cumprir tudo. A palavra que Deus manda, ela cumpre. Não cai um pingo por terra. Ai, peitinho vai pegar meus gatos. Não vai não. Aí quando eu acordei, que ele deitou, eu falei assim, né? Chamei ele pelo nome e falei assim, eu quero que você me perdoe em nome do Senhor Jesus. Mas eu falei de todo o coração. Ele falou assim, ué, por que isso agora? Ele não esperava, né? Eu falei assim, porque eu quero entrar no céu. Eu quero entrar no céu. E eu quero que nós dois entrar no céu. Porque se Deus pedir conta da minha alma e a gente estiver brigado, não falei que Deus mandou pela palavra, eu falei que eu tava pedindo perdão para ele porque eu queria entrar no céu. Porque se Deus pedisse conta da minha alma, eu não ia entrar. Ele falou assim, eu perdoo então, perdoa eu também. Eu falei assim, eu perdoo. Já tá perdoado. Aí na minha mente eu pensei assim, um alívio. O perdão traz um alívio pra gente. Eu pensei assim, amanhã a gente vai começar do zero. E vai dar tudo certo. Deus sabe o que vai fazer na nossa vida. Só que as coisas não é do jeito que a gente pensa, do jeito que a gente imagina que Deus vai fazer. Eu acho que esse vídeo vai ficar muito comprido. Passados uns dias, para cumprir a palavra, passados uns dias, uma irmã resolveu vir me buscar para viajar para São Paulo. E eu fiquei tão em paz aqueles dias e a palavra vinha falando de preparação, de morar no céu, só assim, nesse sentido. E eu me preparei, eu falei, Senhor, se o Senhor pedir conta da minha alma, eu falei, não importa a minha carne, não importa o que eu busquei, eu parei de exigir o que eu queria, porque eu queria que Deus
Eu queria ter um companheiro que me ajudasse a servir a Deus. Eu queria que ver meus filhos congregando, que eles já estavam parando de congregar, já tinha parado de congregar. Eu falei, Senhor, eu só vou fazer a minha parte. E tá bom. E se o Senhor pedir conta da minha alma, a minha missão, acho que é só isso e acabou. E Deus preparou essa viagem. E na minha mente vinha assim, o Senhor vai te recolher nessa viagem. Gente, eu não consigo. Toda vez que eu lembro dessa obra, dessa parte, eu sempre choro. E eu fui viajar. Fui viajar com essa minha amiga. Ela veio me buscar de carro. Ai, mentira. Ela vem de carro e me convida Não, nesse dia ela veio de ônibus. Agora ela não tá podendo mais andar de ônibus. Por causa do joelho dela. Mas ela veio de carro. A gente foi de ônibus. E eu voltei sozinha de ônibus. Só que eu não vou resumir, não. Quando eu tava lá na casa dela, eu congreguei todos os dias. Congreguei no Brás, em São Paulo. Congreguei... Eu tenho foto no Instagram da minha viagem. Não dá pra ver a tristeza que tava dentro de mim. Eu tinha vontade de conhecer o Brás. Eu pensei assim, acho que o Senhor cumpriu um desejo do meu coração. E o Senhor vai me recolher. Pelo menos eu conheci a igreja do Brás em São Paulo. Aí foi passando aquela semana. Vocês têm noção? Vocês têm noção do que é você imaginar a tua última semana de vida? Você imaginar que você só tem mais 4 dias, 3 dias. Você só tem mais 2 dias. Aí você só tem mais 1 dia. Quando chegou no último dia, eu fiz uma chamada de vídeo pro meu filho caçula. E aquilo me doeu tanto. Eu falei, meu Deus, o que vai ser dos meus filhos sem eu? O pai deles não trata eles com o amor que eu gostaria que tratasse. Meu Deus, o que vai ser dos meus filhos? Me deu um desespero tão grande, porque daí caiu a ficha, né? Um desespero tão grande me tomou, mas tão grande. Eu falei, Senhor, o que vai ser dos meus filhos? Porque eu amo muito meus filhos. Eu daria minha vida por eles. Só que eu quero cuidar deles. Então é contraditório, né? Como que eu vou dar minha vida se eu quero cuidar deles? Aí nesse último dia, na sexta-feira, eu ia vir no sábado de manhã. Na minha mente, eu sabia que o Senhor ia me recolher na viagem de volta. Porque, Deus não ia me recolher lá na casa da minha amiga, que me tratou tão bem, que me levou com tanto carinho pra casa dela. Eu sabia que não ia ser lá. Daí na sexta-feira eu orei tanto. Eu dava uma disfarçada, subia lá no quarto dela, que é no sobrado, subia lá e orava. Descia, uma aflição amarga tomava conta de mim. Amarga. Descia e orava. Eu subia, orava, descia, dava uma disfarçada, descia de novo. Eu orei, eu acho que mais 7 vezes. Aí, quando foi umas horas da tarde, eu falei assim, Senhor, por que eu tô lutando contra ti? Eu tô lutando contra a tua vontade. Quem sou eu? Quem sou eu na face da terra para impedir o Senhor de fazer alguma coisa? Quem somos nós para exigir de Deus mais um dia de vida? Quem somos nós? Ali Deus mostrou o quanto eu era pequena e insignificante. Porque quem somos nós para exigir de Deus alguma coisa? Quem somos nós para achar que merece, para falar, Senhor, não faça isso? Não.
A gente tem que falar, Senhor, faça a tua vontade. O próprio Senhor Jesus, Filho de Deus, ele falou, Senhor, se possível for, passa de mim esse cálice, mas em tudo faça a tua vontade. Então eu falei assim, Senhor, meus filhos, toma meus filhos nas tuas mãos e faz a tua vontade na minha vida. E eu falei, Senhor, só coloca paz no meu coração, porque tava muito difícil. E Deus colocou, no final da sexta-feira, Deus colocou paz no meu coração. Fui congregar. Pra vocês terem uma ideia, eu levantei testemunhar todas as vezes que eu congreguei em São Paulo. Porque era uma forma de eu me despedir, de eu agradecer por tudo que Deus fez na minha vida. Porque apesar de tudo, eu tenho muito para agradecer. Muito, muito, muito. E eu sei que tenho muito mais por vir ainda. Agora eu sei, né? Mas fui congregar na sexta-feira. A palavra veio de preparação todas as vezes. Todas as vezes. Eu devia ter anotado num papel, anotado num caderno, todas as palavras que veio, falando sobre preparação, sobre Deus recolher, todas as vezes. Mas enfim, eu pensei assim, Deus me tirou lá da minha casa, né, da minha zona de conforto, para os meus filhos não sofrer tanto, né? Porque eu imaginava o tanto que eles iam sofrer se Deus me levar, né? Deus me levasse naquela situação. Porque toda mãe, todo pai quer criar os seus filhos, quer ver os seus netos, né? Ver os filhos na igreja servindo a Deus. Mas enfim, passou. Sábado de manhã, eu ainda vi o horário errado. Tivemos que ficar um tempão na rodoviária. Fiquemos na rodoviária esperando, ela conversando comigo. A minha amiga não sabia de nada. Quando ela viu eu chorando na sexta-feira, ela tirou sarro de mim. Eu falei que eu tava com saudade dos meninos, que né, não era mentira. E eu falei que, né, tava sentindo. Ela deu risada de mim. Ai, que mãe boba, nunca ficou longe dos filhos. Eu nunca tinha ficado mesmo longe dos meus filhos há um tempo. É tão real a minha lembrança que eu sinto o alívio que eu senti no sábado de manhã. Eu não sei editar o vídeo, senão eu colocava uma das fotos que eu tirei no ônibus, com os pés pra cima, assim, sentei na parte de cima daqueles ônibus de 2 andares. Coloquei os pés pra cima e vim de boa. Eu pensei assim, ai meu Deus, vai acabar todo o meu sofrimento. Eu me conformei que Deus ia me recolher. Eu falei, nossa, eu não vou sofrer mais. Eu já sofri tudo que eu tinha que sofrer e acabou. Por que eu tô triste? Só o maior privilégio que a gente pode ter na Terra é saber que a gente venceu a nossa carreira. É saber que o Senhor vai nos recolher. Que eu fiz tudo que Deus me pediu, eu fiz, né? Do meu jeito. Quantas vezes eu falhei, com certeza, mas tentando fazer o meu melhor. Mas o que Deus me pediu, o que eu entendi que Deus me pediu, eu fiz. Eu reconciliei, eu me humilhei, eu engoli meu orgulho, a minha mágoa, e eu perdoei, eu quero ainda que ele entre no céu, quero que ele encontre uma maneira, sabe? Não desejo nenhum mal pra ele, né? E tava vindo bem, tava vindo no ônibus, tranquilo, e aquelas curvas que o ônibus fazia assim, eu falava, meu Deus, será que é agora? Gente, eu tava calma, eu tava incrivelmente calma, porque eu pedi pra Deus colocar paz no meu coração. Imagina, vocês tenta se pôr no meu lugar, você saber que são seus últimos momentos de vida e que amanhã vai aparecer, de tarde vai aparecer no jornal assim, aconteceu uma tragédia, o ônibus caiu na ribanceira, morreu tantas pessoas. Gente, é difícil, né, você se imaginar
você imaginar que aconteceu com você. Porque ninguém quer isso e ninguém nunca, jamais está preparado para isso, né? A família não está preparada. E eu ficava imaginando, nossa, vai aparecer lá, né? A mãe da congregação deixou os filhos. Tudo isso na minha cabeça. Passou tudo um filme na minha cabeça. Como que ia ser depois que eu morresse. Não sabia como. Daí eu pensei assim também, nossa, mas por causa de mim, Senhor. Será que é só por causa de mim? Vai morrer mais pessoas? E eu não queria que morresse mais pessoas. Olha, cada coisa passou na minha cabeça. Aí, mas tá. Foi vindo. Quando eu vi que tava chegando em Curitiba, eu falei, nossa, tô chegando já em Curitiba, né? Aí foi entrando aquela dúvida no meu coração, assim, porque a parte mais difícil da estrada já tinha passado. Eu falei assim, será que é coisa da minha cabeça? Acho que é coisa da minha cabeça. Começou a entrar a dúvida, assim, na minha cabeça. Em mim, né? Acho que é coisa da minha cabeça. Eu nunca fiquei longe dos meus filhos e tal, e tal. Mas, enfim, né? Tô chegando em casa. Ou pode ser até antes de chegar em casa. Daí eu pensei comigo, né? Pode ser, quem sabe, antes de chegar em casa, né? Sei lá. Aí meu ex foi me buscar na rodoviária, né? Eu desci do ônibus, de longe. Não, eu não vi ele. Eu desci do ônibus e fui pegar minhas malas lá atrás. Eu desci do ônibus, gente. Eu era outra pessoa quando eu desci daquele ônibus. De tão difícil que foi aquela semana. Eu desci do ônibus, fui pegar as malas atrás. E fiquei por último, esperei todo mundo pegar as malas, porque eu não tava com pressa. A gente ali acabou toda a minha pressa. Eu tava degustando cada momento, cada minuto extra da minha vida. Vocês entendem isso? Eu tinha ganhado uma vida pela frente. Eu pensei assim, meu Deus me recolheu, mas... Então, a minha missão continua, né? Vamos lutar e eu vou aproveitar melhor cada dia da minha vida. Gente, isso muda muito a mente da gente. E eu ali, tranquila, degustando aqueles momentos, olhando as pessoas pegar as malas ali. Calma. De repente, eu senti um puxão na minha... Eu tava com uma jaquetinha, numa blusinha, uma jaquetinha. Eu senti que a moça me puxou assim, vup! Eu fiquei assim, ué? Sem entender, né? Ela me puxou, no que ela me puxou, eu olhei pro lado assim. O ônibus entrando na garagem, a gente tava num ônibus assim, aí o outro ônibus entrando pra encostar, eles entram assim de... Como é que fala? Diagonal. O ônibus ia passar em cima de mim. Aqueles ônibus alto, motorista muito alto, não sei, eu acho que tem um ponto cego ali, só pode. Se aquela moça não tivesse me puxado, no mínimo teria me machucado muito, né? Mas o ônibus tinha passado em cima de mim. Eu fiquei assim, na hora eu fiquei, né, perdida, sem entender direito o que tinha acontecido. Falei, nossa, né? Nem depois que eu fui entender o que tinha acontecido. Peguei a minha mala, entrei no carro do meu ex. Ele olhou pra mim assim, ele sabia que eu não tava legal, né? Eu sou muito transparente. Ele viu que eu tava diferente. Ele falou assim, tá tudo bem? Um dia antes ele também perguntou. Ele falou assim, nossa, tua voz tá estranha, tá tudo bem? Falei, tá tudo bem sim, graças a Deus, sabe? Amanhã você vai me buscar, tal, né? Aí ele olhou pra mim no carro, ele falou assim, tá tudo bem? Eu falei, tá tudo bem sim. Ai, né, graças a Deus tô indo pra casa, tal. Só que eu virei pro lado e a lágrima descia. Ele não viu eu chorando. E eu falei, nossa, eu vou encontrar meus filhos de novo. Aí veio tudo aquilo que eu tinha passado. Eu falei, meu Deus do céu, eu vou chegar em casa. Aí eu entendi que eu realmente ia chegar em casa.
E quando eu cheguei em casa, gente, eu nem andava, eu flutuava. Uma alegria tão grande, tão grande, tão grande. E eu não queria demonstrar pra eles. Eu não queria demonstrar tudo que eu tinha passado. Eu tentava disfarçar, tentei disfarçar. Mãe, tá tudo bem? Tá tudo bem. Falei, ai meu Deus, gostou de chegar em casa. Como é que vocês se viraram sem mim e tal? Aí, passado, a gente fica pensando, meu Deus, por que tudo isso? Por que isso? Primeiro, para cumprir tudo a palavra na vida da gente. Porque a gente tem que perdoar sim. Não importa o que o outro fez. Não importa. Não importa. O que a outra pessoa fez pra você, você tem que perdoar. Achar um jeito de perdoar. Porque não é você que vai julgar aquela pessoa que te fez mal. Ela tá fazendo pra ela mesma, na verdade. Mas você tem que perdoar. Você tem que obedecer a Deus. Se você quer servir a Deus, você tem que obedecer o que o Senhor te pede. Você tem que fazer o que Deus te manda. E às vezes o que Deus te manda vai contra todas as tuas forças, vai contra tudo que você achava que estava certo. Mas quando você sabe que é a vontade de Deus, você tem que fazer a vontade de Deus. E daí eu fiquei pensando, por que, Senhor, tudo isso? E eu entendi que a minha vontade de viver... Olha, gente, presta bem atenção. Antes disso, a minha vida se dividiu. Antes disso e depois disso, desse acontecimento. Antes de viver, eu falava pra Deus que eu só vivia pelos meus filhos. Que eu só queria viver. Quando eu tava com depressão, eu falava que eu só queria viver porque eu queria terminar de criar os meus filhos. Ou seja, eu não queria viver pra me dedicar inteiramente a Deus. Eu colocava os meus filhos em primeiro lugar. Inconsciente, isso era inconsciente, gente. Às vezes a gente não tem consciência de onde a gente tá errando. E eu amo muito meus filhos, eu quero o melhor pra eles. E às vezes a gente quer poupar eles do sofrimento, de tanta coisa lá fora, e você quer proteger, você quer cuidar, você quer... Né, igual eu tava conversando com uma mãe ontem que levou o filho também pro quartel. Eu levei meu filho lá, né? Não sabe se vai ficar ainda, mas ela morrendo de medo do filho ficar. Eu falei assim, a gente faz errado de querer proteger os nossos filhos de tudo. Eu falei, mas o que a gente tem que fazer? Preparar os nossos filhos, né? Só que, voltando ao meu caso, eu queria viver pelos meus filhos. Eu não queria viver para Deus, para servir a Deus em primeiro lugar, independente dos meus filhos, independente de homem, independente de qualquer coisa. E eu entendi. Eu sei que vai ficar um pouco longo esse vídeo, mas eu quero que vocês entendam e talvez vocês vão compreender alguma coisa que a gente faz, que você também faz de errado. Às vezes a gente coloca outra coisa em prioridade e Deus tem que provar a gente, Deus tem que quebrar a gente para você entender que você tá aqui para fazer a vontade de Deus. Nós temos a nossa missão como mãe, como esposa, como vizinha, como funcionária, como você... Onde você tá, você tem uma missão na terra. Só que você tá aqui para obedecer a Deus. E o que eu falava? Senhor, eu quero viver para poder cuidar dos meus filhos, que é uma missão que Deus me deu, lógico, né? Mas a minha missão eu achava que era só cuidar dos meus filhos. E não é. Não é. Às vezes é muito mais que o Senhor requer da gente. E daí para Deus desprender a gente das coisas dessa terra, das coisas materiais, das coisas do pecado em si. Porque tudo que a gente deseja dessa terra... Vocês têm noção disso? Que tudo que a gente deseja da terra... Lógico, a gente precisa trabalhar, a gente precisa do dinheiro, a gente precisa da saúde. Mas tudo que você deseja da terra é vaidade. A palavra fala, é vaidade, né? Então, às vezes, até o fato de eu querer ser a melhor mãe,
a melhor esposa. É vaidade. E olha que eu tô aprendendo isso agora, praticamente. É vaidade. Você querer, às vezes, até esfregar na cara de alguém: meu Deus, eu tenho os melhores filhos do mundo. Né? É com vaidade. Você falar que você conseguiu fazer alguma coisa e você se engrandecer por isso. É vaidade. A gente não tá aqui por causa das coisas que você pode conquistar, que você pode ter nessa terra, mas a gente tá aqui para fazer a vontade de Deus, independente se o marido serve a Deus, se não serve, se os filhos servem a Deus, se você tem liberdade, se você não tem liberdade, se você qual é a tua situação, não importa. Você tem que procurar fazer a vontade de Deus, o que Deus te pede, o que Deus te manda. Não é placa de igreja que vai salvar, não é bens, não é. Só que voltando lá ao princípio, o casamento é uma aliança sagrada. Se o casal não tiver unido na comunhão, Deus dá um jeito de resolver as coisas. E o jeito que Deus deu na minha vida não foi da maneira que eu gostaria. Só um pouquinho. A vizinha veio pedir uma corrida aqui. Então, para resumir o vídeo todo, gente, a gente tem que procurar obedecer a Deus em tudo. Não é fácil. O casamento é uma instituição muito difícil. Só que quando os dois buscam Deus, tenta buscar Deus, tem que haver uma comunhão, tem que haver uma união espiritual. Porque se não tem uma união espiritual, alguma coisa está errada. Porque não existe dois Deus. Eu sirvo a Deus de um jeito, eu sirvo a Deus do outro jeito. Não tem isso. Porque Deus é um só. Não existe duas maneiras de servir a Deus. Não existe. Servir a Deus ai, meu Deus do céu. Como é que eu posso explicar isso? Tem que haver uma comunhão. Às vezes, e não é questão de placa de igreja, não é questão de roupa, de cabelo, não é questão física que eu tô falando. Os dois têm que estar na comunhão, os dois têm que se apoiar, se ajudar, se entender. Tem que buscar essa união. Alguma coisa tá muito errado que se não tem essa comunhão no casal, se não tem essa ligação no casal. Mas pode ter certeza que Deus tem a maneira certa de entrar e ajustar o que tem que ajustar, nem que tem que quebrar você, nem que tem que quebrar a gente para poder entrar no eixo que Ele quer que você entre, para você ter a estatura de um varão perfeito, uma estatura que Ele quer para você. Gente, vou ter que sair porque bem que o vídeo já ficou muito comprido. Eu vou ver se eu consigo cortar um pouco. Mas espero que vocês tenham entendido que a gente tem que fazer a vontade de Deus muito, muito acima da nossa. Que é nós que fazemos a vontade de Deus e não é Ele que faz a nossa. Tá bom? Então esteja preparado, porque a gente nunca sabe, né? Qual é o nosso último dia na Terra. Então, será que você está fazendo o teu melhor na Terra? Será que você está cuidando da tua esposa com amor? Será que você está cuidando do teu esposo com todo amor, com o amor de Jesus Cristo? Porque ele é imagem e semelhança de Deus, ela é imagem e semelhança de Deus. Se você está cuidando com esse amor, como se fosse o próprio Jesus ali, então você está certo. Se a outra pessoa não está te tratando bem, continua tratando bem. Continua fazendo a tua parte da melhor maneira possível. Posso garantir para você que você não vai se arrepender jamais de fazer a tua parte bem feito. Tá bom? Deus abençoe vocês. Fiquem com Deus.